Bom dia, meus queridos alunos. Hoje quem vai estar trabalhando a aula de Clínica de Enfermagem é a professora Jaqueline, tá bom? E eu vou estar falando com vocês sobre as afecções do sistema tegumentar visada no nosso dermatológico, na nossa derme. Então, antes de começar, a gente vai entender um pouquinho sobre o que é o sistema tegumentar, tá bom? O sistema tegumentar é o conjunto de estruturas que formam o revestimento externo dos seres vivos, e esse revestimento externo ele é chamado tanto de tegumento como de intergumento, ou popularmente chamada de pele. A nossa pele, como vocês podem ver aí na imagem, ela é dividida em 3 camadas, tá? Em epiderme, derme e hipoderme. A epiderme, que é a camada externa, que é a nossa pele propriamente dita em si, ela é composta por poros, pelos, camadas queratinizadas e terminações nervosas. Logo abaixo da nossa pele, a gente encontra a nossa derme, epiderme, derme, que é onde a gente vai encontrar as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas, os músculos eretor do pelo e o folículo piloso. E por último, na camada mais profunda, a gente encontra a hipoderme, que é onde a gente vai encontrar as veias, artérias e tecido adiposo. Os perrengues que podem atormentar na nossa pele, eles estão longe de serem apenas problemas estéticos, tá? Pois falamos do maior e mais exposto órgão do corpo humano, que, como eu já disse, é a pele. Ela está sujeita a vírus, fungos, raios solares, elementos alergênicos e irritantes. E é vasta, gente, a possibilidade de agressão ao nosso sistema externo, a pele, né? Sem contar que, às vezes, a desregularização se inicia dentro do próprio organismo, nessas camadas mais profundas que a gente viu, na derme ou na hipoderme. Mas a grande questão é que os danos à derme não têm consequências apenas frente ao espelho. Essas consequências podem causar danos emocionais, como até mesmo levar a uma doença emocional, tá bem? As doenças dermatológicas, elas podem prejudicar as relações sociais e a capacidade produtiva. A partir de agora, vamos destrinchar os distúrbios que encabeçam o ranking e as táticas para vencê-los ou ao menos controlá-los, dando valor às necessidades da pele, tá bem? A gente vai falar sobre 11 dessas doenças de forma resumida, então vocês podem fazer uma pesquisa mais profunda depois. Vou tentar falar mais devagar a partir daqui, tá? A nossa primeira é a dermatite. Tecnicamente, chamamos de dermatite qualquer inflamação da pele. A inflamação de pele é chamada de dermatite. Porém, existem 3 tipos de dermatite, que são mais recorrentes nos consultórios de estéticas. A primeira é a dermatite atópica, que ela vai surgir sem motivo algum aparente e costuma estar ligada a crises de rinite e asma. Ela é mais prevalente e preocupante nas crianças, chegando a exigir internações em alguns dos casos, tá bem? Para contrapor a vermelhidão e as lesões em algumas áreas, o tratamento recorre a cremes específicos e remédios que controlam essa inflamação. Há situações em que, para melhorar, para valer realmente os danos, eles só vão vir a partir de muitos anos de tratamento. Nos adultos, é mais frequente deparar com a dermatite de contato ou uma irritação que aparece depois da exposição a uma substância ou algum tecido, podendo gerar uma alergia, como a lã, a perfumes. O local agredido ele vai ficar vermelho, arder, descascar e chega até mesmo a formar bolhas, tá bem? Há casos em que o sujeito ele precisa, inclusive, se afastar do trabalho por causa da dermatite. O essencial aqui vai ser justamente decifrar a causa dessa lesão. E, por fim, temos a dermatite seborreica, que é a famosa caspa,
que na maioria das vezes ela só vai gerar uma descamação do couro cabeludo e das sobrancelhas, gerando como consequência aqueles pontinhos brancos, podendo ser encontrados nas roupas, né? Nos casos menos severos, os shampoos especiais tendem a resolver esse problema, tá bem? Então, como a gente viu, a dermatite, ela vai desde a pelezinha do nosso corpo até mesmo ao couro cabeludo. A próxima é a acne, ou popularmente conhecida como falamos, espinhas e cravos. Quando o quadro avança, a acne ela deixa de ser um incômodo estético, podendo resultar em dor e baque emocional e muitas vezes sociais. Quanto mais cedo o tratamento começa, menor a probabilidade de penar com essas consequências. Os casos mais leves, eles são manejados com remédios de uso utópico, tá bom? Nos mais sérios, mais raros, é preciso medicamentos orais e antibióticos para poder controlar. Convém derrubar o mito de que a acne ela está direcionada apenas à alimentação, tá bem? A má alimentação. Na verdade, o grande patrocinador das espinhas é a atividade hormonal. Daí a maior incidência do problema na adolescência, tá bem? Mas não podemos pensar que a acne ela é coisa exclusiva apenas de jovens e adolescentes. Na mulher adulta, a condição começa a aparecer a partir dos 25 anos e exige uma investigação dos níveis de hormônios e do uso dos cosméticos. Enquanto as lesões pipocam, vale resistir à tentação de cutucar ou estourar, pois assim vai evitar que causem uma erupção mais severa, causando manchas que vão ficar na pele para sempre, tá bem? Assim como aplicar soluções caseiras, que isso também pode danificar a nossa pele. Isso pode agravar a situação, como já foi dito. A exposição solar, contato com produtos oleosos e estresse constante também são causas que instigam o aparecimento de acne. Então, deve-se cuidar, procurar um dermatologista e se cuidar da forma adequada a cada tipo de pele e a cada tipo de acne. Sendo mais severa ou mais branda, cada uma vai ter um tratamento adequado. A próxima é a urticária, que ela é marcada por vermelhidão, como vocês podem ver aí na imagem, inchaço e uma coceira tremenda, tá bom? Ela é desencadeada por vários fatores, dentre eles estão o frio e exercício físico. Embora os vergões sumam em coisas de 24 horas, a crise toda demora semanas para ir embora, com focos de coceira e ardência, desaparecendo e retornando, tá bem? Se esses sintomas forem familiares, deve-se procurar um dermatologista que o ajudará a investigar a raiz do problema, onde por volta de 20% dos acometidos terão novos episódios pelas próximas 2 décadas, ou seja, pelos próximos 20 anos. Outra boa razão para não deixar passar batido é que a presença de urticária está ligada a um maior risco de anafilaxia. Mas, professora, o que é anafilaxia? Ela é uma reação alérgica aguda e ela pode ser fatal, tá? Então, deve-se investigar, sim, quando se tiver o mínimo desses sintomas que levam à urticária. A próxima é a micose. Aqui, o inimigo principal são os fungos. As micoses de unhas, por exemplo, elas vão provocar dor, atrapalhar o uso de calçados e até mesmo o trabalho. A maior dificuldade é que o tratamento ele é lento e vai exigir muita paciência. Às vezes, as pomadas antifúngicas sozinhas não dão conta, tá bem? Mas isso muito raramente. E há micoses menos comuns e mais perigosas, como a esporotricose, que é transmitida por gatos e capaz de causar danos internos. Tá bem? Como a gente vê a micosezinha de gato, que eu não me lembro como ela é chamada,
mas eu acho que vocês podem lembrar, podem saber que ela causa como se fosse um desenho dentro da pele. A gente sempre fala para as crianças terem cuidado ao brincar em areia, por causa dessa micose que é causada pelos gatos, tá bem? A próxima é a celulite. E como vocês podem ver na imagem, não estamos nos referindo àquele incômodo estético que nós mulheres temos, com aspecto de casca de laranja e que costuma aparecer nas coxas e nádegas, mas sim a uma infecção cutânea aguda. Por trás dela existe uma vermelhidão, inchaço, dor e febre. Falamos do ataque de uma bactéria que precisa ser combatida com antibióticos. Uma condição muito conhecida aqui pra gente na nossa região, tá? É a eripicela, que tem a mesma forma, a mesma aparência. Essa infecção ela atinge camadas mais superficiais, mas pode evoluir terrivelmente se não for suprimida. Ela é mais propensa em idosos, diabéticos, obesos e indivíduos com a circulação comprometida, tá bem? Então, essa é a celulite de pele, digamos assim, tá? Que é causada por uma bactéria, tá? A próxima são as doenças virais. Como vocês podem ver aí, temos aí poliomielite, a hepatite, dengue, febre amarela, gripe ou resfriados, herpes, raiva, rubéola, sarampo, cachumba, catapora e AIDS. Os vírus que azucrinam a pele, elas podem ser passageiras, como no caso é a catapora, ou recorrentes, como o da herpes e alguns tipos de HPV, que são os causadores das verrugas. Mas qualquer estrago que cometam, ela vai significar que o sistema imune não foi capaz de defender a derme. Em idosos, o vírus da catapora podem se reativar e gerar a herpes zoster, que trata-se de uma agressão à pele e a nervos periféricos, onde vai gerar dores gritantes. Celular descarregando. Ainda bem que tanto nesse caso como no caso do HPV, as vacinas existem para prevenir as complicações das doenças virais. A próxima é a psoríase. A psoríase ela é alvo de campanhas de conscientização nos últimos anos, justamente pelas suas repercussões físicas e emocionais, bem vistas aí na imagem, né, que podem ser alvos de julgação, de bullying, tá bom? Essa inflamação crônica em alguns pontos da pele é acionada pelas próprias células de defesa do organismo. Na maioria das vezes, as placas vermelhas que descascam e causam coceira e dor aparecem em cotovelos, joelhos e costas, mas há casos em que o tormento afeta as unhas e até mesmo os genitais. Embora a psoríase dê a cara em qualquer faixa etária, o pico de incidência ocorre aos 40 anos. Isso porque, além da influência genética, outros fatores conspiram para o despertar do distúrbio, que isso vem de estresse, infecções, alterações metabólicas, como as promovidas pelos diabetes e traumas de pele, que podem ser gatilhos em pessoas com tendência à doença. Cerca de 70% dos portadores apresentam a forma mais leve, capaz de ser controlada com cremes e hidratantes. Porém, 30% dos casos são mais graves e demandam medicações orais e injeções. Existem situações em que a psoríase passa a atacar inclusive as articulações das mãos, levando a dor e rigidez. Para os graus mais brandos, a sugestão é abusar de hidratação e evitar banhos quentes e demorados, que contribuem para o ressecamento da pele. Embora a psoríase não tenha cura, com a nova geração de medicamentos, até os quadros mais tensos e mais graves estão conseguindo ser bem administrados e bem tratados.
Agora, o câncer de pele, que eu acho que é o mais falado e o principal quando se fala de afecções à pele, de afecções dermatológicas. Quando se orienta para ficarmos de olho nos sinais estranhos que aparecem na nossa pele, isso se dá ao fato de que podem acusar um tumor em fase inicial, muitas vezes confundidas com sinais, como vocês podem ver aí na imagem. Os carcinomas, que são as versões mais prevalentes, costumam ser limados em pequenos procedimentos cirúrgicos, ou seja, eles costumam ser extinguidos em pequenas cirurgias. Já o melanoma, que é o caso mais agressivo de câncer de pele, muitas vezes precisa de apoio de quimioterapia e imunoterapia. Embora sejam diferentes, ambos dividem o mesmo fator de risco, que é a exposição aos raios solares, a falta de diagnóstico precoce. Pintas diferentes, de cores e bordas irregulares, merecem análise médica. Devemos sempre estar atento à nossa pele por essas questões, tá bem? Porque não sabemos se é apenas um sinal ou não, às vezes a gente confunde, então está sempre indo a um dermatologista, a um médico e observando o nosso corpo é essencial. O próximo é as escaras, que é também chamada de úlceras de pressão ou úlceras de decúbito. Essas feridas, elas brotam e crescem em pessoas que ficam acamadas ou em cadeiras de roda por longos períodos. O estrago decorre à fricção entre a pele e a superfície externa. Sem receber sangue, as células epiteliais vão morrendo até a lesão dominar o pedaço que está em contato com a área externa, ou seja, com o peso do corpo. Por isso que as clínicas e hospitais hoje se tomam tanto cuidado para evitar a sua formação, exigindo assim a mudança contínua de decúbito, que é a deposição, exigindo o uso de colchões especiais, o uso de óleos, de cremes, eles ajudam nesse sentido. O arsenal terapêutico contra as escaras cresceu nos últimos anos e hoje até os casos críticos conseguem ser domados com o uso principalmente de óleo de girassol e de pomadas de papaína, tá bem? A sarna, que ela não é um problema só de bicho, como costumam pensar, elas são bolinhas vermelhas que geram uma coceira excessiva, especialmente à noite, que denuncia o início de uma escabiose, que é o nome técnico, o início da sarna. Que é um mal provocado por um ácaro que se espalha por lugares muito povoados, ou seja, um local onde existe uma grande movimentação de pele, de pessoas em cima, que é o caso de colchões, sofás, estofados, tá bom? O peso dela é significativo em regiões como áreas tropicais da América Latina, onde o simples fato ao acesso à água potável e saneamento básico seria suficiente para baixar os índices de transmissão nos humanos. Entre as atitudes recomendadas para a prevenção estão banhos diários e uma higiene adequada das mãos e do local onde você dorme. Ou seja, a troca regular de panos de cama, a troca de colchão por muitos anos, entendeu? Usa um colchão por longos anos. Tá vendo que ele já está deteriorado? Vamos estar fazendo essa troca. Porque nesse local, nesse colchão, nessa roupa de cama, pode estar havendo uma proliferação de sarna, tá bem? E o nosso último tópico é a alopécia, que é a queda de cabelo, tá bem? E essa queda, ela também sabota a autoestima, nitidamente, podemos ver o porquê, né? E a qualidade de vida. Mas a calvície, que entrou no ranking americano, não é resultado do avançar da idade. A encrenca aqui da alopécia é que ela é um tipo mais comum em pessoas jovens
e que deixa verdadeiras clareiras na cabeça, como é o exemplo da imagem. Os fios eles saem em tufos, principalmente em períodos de estresse intenso. Em geral, há um histórico familiar da condição, muitas vezes associadas a doenças autoimunes. A maioria dos casos, felizmente, melhora de forma espontânea. Se isso não ocorrer, o dermato pode receitar remédios para dar uma força nessa melhora. Remédios de uso oral e o uso de shampoos feitos em laboratório, tá bem? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Ela foi bem resumida. Como acho que vocês podem ver, eu tô com um pequeno problema de garganta, tô rouca, garganta seca, então as palavras saíram um pouco emboladas. E eu já falo muito rápido, então isso dificulta um pouquinho a minha melhora da minha garganta. Mas espero que vocês tenham tido uma breve compreensão, que tenha dado para vocês entenderem alguma coisa, tirarem alguma coisa da aula de hoje. Tá bem? Qualquer dúvida, podem estar entrando em contato, podem estar deixando a dúvida na nossa plataforma, que será sanada ou por mim ou pelos outros professores, tá bem? Bom dia e boa semana.